Aleluia. Olha só, irmãos, amanhã é quarta-feira, não tem culto aqui, tá? Quinta-feira é o culto da Fundação Reviver, está o nosso irmão Djalma pregando a palavra de Deus. E sexta-feira, o nosso irmão José Carlos pregando aqui também na campanha, né, irmãos? Graças a Deus. Amém? Cumprimento a igreja com ação de gloriosa paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus, diz glória a Deus. Quem precisa de um milagre, diz aleluia. Jesus está aqui para abençoar a sua vida, amém? E a Bíblia diz, aleluia, tudo é possível aquele se crer, né? Se você crer, aleluia, Deus vai entrar com a providência, amém? Quem está orando aí pelos enfermos, meus irmãos? Temos que orar por aqueles que estão enfermos, não é verdade? Olha, a Bíblia diz para nós orarmos uns pelos outros, amém? E Jesus vai estar sempre abençoando a nossa vida, né? Estamos aí nos dias difíceis, mas o Senhor, aleluia, vai entrar com a providência, né? Vamos louvar o Senhor aqui, os irmãos nos ajudem, aleluia, a honra e glória do Senhor Jesus, amém? Aleluia. Aleluia. Tenho uma palavra para você. Não desanime. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Hoje ele viu você chorar no canto escondido. Você mal consegue falar. Deus ouviu meu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando consolo para sua alma. Enxuga as lágrimas do rosto e tenha calma. Vai passar, eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que já aconteceu. Você vai ver que bola que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Aleluia, descansa no Senhor. Descansa nele, vai certo. Descansa no Senhor, vai certo. Aleluia. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar meu rumo.
pra sua alma. Enxugue as lágrimas do rosto e tenha calma. Vai passar, eu sei que essa luta logo vai passar. A doer demais não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa ver. Vai chegar a solução pra tudo que se acontecer. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Ei, Deus abençoe, irmão. Glória a Deus, aleluia. Irmão, vamos fazer uma oração. Estou sentindo por Deus de fazer uma oração em favor desses pedidos de oração. Eu tenho meu pedido aqui particular, hoje eu vou pôr aqui, né, irmão? O tempo que eu estou orando aqui em casa, aqui, eu estou com ele na mão. Vai ter uns 30 nomes aqui. Né, irmãos? Quando você vai orar, pegue seu pedido de oração. Parece que não acontece nada, né, irmãos? Parece. Mas Deus está visitando cada pessoa que você ora por ele, sabia, irmão? Hoje eu vou pôr aqui para todo mundo orar em favor. Eu tenho outra lista para ter essa em casa, tá, irmão? Aleluia. Deixa eu escrever aqui, né? Assim, ó, no meio, ó. Aleluia. E você que tem seu pedido de oração, aleluia. Vamos agora orar, irmãos, em favor dessas pessoas. Vamos apresentar nossa irmã Rosa, irmã. Ela está bem, né? Pelo que eu vi lá no grupo, né, irmãos? Ela é fraquinha, não está nem conseguindo respirar quase, né, irmão? E Deus vai fazer a obra, né? Vamos pedir a Deus que faça a vontade dele, né, irmãos? Nós vamos torcer para que ela fique boa. Né? Irmã Rosa está fazendo falta aqui, tá, mãe? Irmã Rosa, né? Glória a Deus, né? Glória a Jesus. Vamos apresentar nossa irmã Rosa. E lá no grupo, irmãos, a gente muitas vezes não lembra o nome de todo mundo. Lá no grupo, os irmãos falaram para tal pessoa, para tal pessoa. Vamos apresentar também, né, irmãos? Aleluia, aquelas pessoas do grupo. Aleluia, os pedidos de oração aqui. Senhor, meu Deus e meu Pai. Aleluia, meu Deus, nesse momento, Senhor, de oração, estamos clamando em favor desses pedidos, Senhor. A cada nome que está aqui, Senhor, visita, Senhor. Aleluia, Senhor, esse irmão, essa irmã que está com os nomes aqui nessa cesta de oração. Nesse momento glorioso, Senhor, tenha misericórdia, Senhor. São pessoas que estão precisando. Aqui também está esses nomes que eu pedi, Senhor. Visita, Senhor, a cada coração, a cada mente. Aleluia, a cada ser, ó Pai. Meu Deus, também visita a nossa irmã Rosa Camargo. Aleluia, que está tão precisando da tua ajuda. O Senhor é socorro bem presente. Venha nos fazer toda obra maligna, obra de inveja. Aleluia, toda enfermidade, todo desânimo, toda canseira espiritual, canseira material. Meu Deus, queima essas enfermidades, Senhor. Meu Deus, venha nos ajudar, venha nos socorrer, ó Pai. Ajuda cada irmão que depositaram, Senhor, a confiança, a esperança, Senhor, nesse espírito de oração. Oh, meu Deus, tenha misericórdia. E eu creio, Senhor, e pela fé, aleluia, pela essa campanha que nós estamos começando hoje, o poder da fé. Senhor, visita, repreenda, aleluia, todo mal, toda enfermidade, aleluia, calúnia, difamação, contenda, meu Deus, enfermidade maligna, Senhor, tenha misericórdia, aleluia, é o que nós te pedimos, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, amém, Jesus. Quem crê que Deus deu a vitória, diga amém. Então dá uma salva de palmas para Jesus. Nós vamos ajudar a obra do Senhor agora, irmãos. Aleluia, o voto, né? Você que trouxe, você que quer fazer o voto hoje. 3 terça-feira nós vamos fazer.
essa campanha, o poder da fé. Vocês sabem que o poder da fé, irmãos, a fé é um instrumento muito forte. Aleluia. E você que tem fé, você tem uma arma muito poderosa na sua mão, né, irmãos? Só tem que saber usar, né? Vamos daqui a pouco pregar. Aleluia. Eu já peguei meus 3 votos, né, irmãos? Ontem já vou pagar um hoje. E terça-feira que vem, na outra terça também. Aleluia, Jesus. Faça um voto. O poder da fé. Glória a Deus. Graças a Deus, você que pode ajudar o seu voto, a sua oferta. Vamos fazer mais um minuto de oração, agradecendo e entregando o nosso voto, né, irmão? Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui está, Senhor, toda a igreja, Senhor, que está ajudando, contribuindo com amor e com alegria. Venha confirmar a bênção e a vitória, Senhor, nessa hora, para os meus irmãos e minhas irmãs que estão ajudando com alegria, até mesmo aqueles que não têm hoje, meu Deus, prepara para que eles possam, aleluia, ajudar amanhã. Venha confirmar uma grande bênção, uma grande prosperidade, aleluia, uma grande vitória, Senhor, no dia de hoje. Em nome de Jesus, amém. Depositei na salva, tá, irmãos? Davi falou, eu também posso falar, que nada me faltará. Davi falou, eu também posso falar, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não faltará, não faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não faltará, não faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Vamos ver a palavra de Deus, né, irmãos? Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Vamos ver a palavra de Deus hoje. A campanha, né, irmãos? O poder da fé. Semana passada, semana retrasada, eu já aprendi sobre a fé, né, irmãos? O que é a fé? Hoje nós vamos falar o poder da fé. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Graças a Deus. Vamos ler lá no livro de Hebreus. Graças a Deus. Livro de Hebreus, capítulo 11. Aleluia, Jesus. Livro de Hebreus, capítulo 11. Eu estava vendo aí um irmão, né, irmãos? Olha só, é fé, e tem gente que pela fé fala umas loucuras também, né, irmãos? A pessoa pegou esses votos e bateu no liquidificador e tocou. É bom. Cada coisa, né, irmão? Pela fé, né? Vai saber. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, né, irmão? Você fica pensando assim, ó. Vamos ler lá no livro de Hebreus. Graças a Deus. Aleluia. Capítulo 11, um versículo só. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Amém. Só isso aí, irmão. A fé, aleluia, é o firme fundamento, aleluia, Jesus, das coisas que nós não vemos, mas creiamos. Olha o verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que nele existe e que é galardoador dos bens que o buscam. Amém. A fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos e não vemos. Aleluia. Tá bom, irmãos? Então a fé é o firme fundamento daquelas coisas que nós esperamos, mas nós não vemos. Isso aí é fé. Aleluia. Levanta a sua mão assim. Senhor meu Deus e meu Pai, acabamos de ler a Tua palavra. Vem através do Teu Espírito Santo, meu Deus, ungir aqui o Teu servo para pregar essa mensagem, Senhor, para o Teu povo. Meu Deus, unge a Tua igreja para que eles possam entender a mensagem esta noite, meu Deus. Venha falar conosco profundamente, Senhor, na Tua palavra, que é tão maravilhosa. Confirma a bênção e a vitória, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Pode aceitar. Aleluia.
poder da fé. Graças a Deus, a fé é um dom, né, irmãos? Tem o dom da fé. Lá no livro de Coríntios, capítulo 11, fala do dom da fé. Aleluia. Tem pessoas que têm fé, mas tem aquela pessoa que tem o dom da fé, irmãos. Aleluia, Jesus, graças a Deus. E nós vamos ver aqui algumas pessoas, algumas passagens na Bíblia, aleluia, o poder, aleluia, da fé que aconteceu na vida da pessoa. Graças a Deus. Olha só, lá no livro de Efésios, irmãos, está escrito assim, ó: porque pela graça sois salvo. Aleluia, Jesus. Por meio da fé. Está vendo? A gente é salvo pela graça, mas por meio da fé. Porque como que a pessoa vai ser salva se ela não crê? Então tem que ser, aleluia, nós somos salvos pela graça, não pelas obras. Na Bíblia está escrito que nós não somos salvos pelas obras para nos engrandecer, né, irmãos? Porque tem gente que tem obras muito maiores que a nossa. E tem aqueles que não tem muitas obras, então não vai ser salvo. Não, a salvação é pela graça, mas é por meio da fé. E isso não vem de nós, mas é um dom de Deus, aleluia, que Ele deu para nós. Então, se você está no caminho da salvação, é um dom de Deus na sua vida. Irmãos, então, olha, a salvação, aleluia, Jesus, é pela graça, por meio da fé. Glória a Deus, aleluia. De sorte que a fé, ela vem pelo quê? Pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Por que nós estamos aqui hoje? Porque algum dia, no passado, alguém pregou para nós. Então a fé vem pelo ouvir e a ouvir a palavra de Deus. Tá, irmãos? Então isso aí é a fé. Porque alguém veio pregar para nós, falando de um Deus aí que nós não conhecíamos, um Deus invisível, que nós nem sabíamos onde Ele estava, né, irmãos? Que operava maravilha, que nós não conhecíamos Deus. Mas alguém falou: olha, você tem que aceitar Jesus, aleluia, para ser salvo, para morar no céu. E pela fé a gente nem pensava, né, irmão? Então a gente começou a crer numa coisa que a gente não vê. E até hoje nós estamos crendo, né? Porque ninguém viu a Deus. Aleluia. Ninguém sabe das coisas de Deus. O que nós sabemos é o que está escrito na palavra de Deus. Aleluia. Nós estamos guardando essa fé, a esperança que Jesus um dia vai arrebatar a igreja. Aleluia. Qual é a certeza que Jesus vai arrebatar a igreja? Alguém sabe? Já teve alguma vez algum arrebatamento? Mas pela fé, na Bíblia fala que pela fé, aleluia, nós aguardamos o arrebatamento, aleluia. E o arrebatamento é para aquele que guarda a palavra de Deus, é aquele povo zeloso e de boas obras, aleluia, Jesus. Graças a Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Isso aí é a fé, pela fé, o poder da fé. O poder da fé vai transformar as pessoas. No dia do arrebatamento da igreja, irmão, aqueles que morreram na fé, aleluia, em Deus, na fé em Jesus, aleluia, eles vão ressuscitar. Assim como Jesus ressuscitou, Paulo escreveu: assim como Jesus ressuscitou, aqueles que morreram em Cristo também vão ressuscitar para a glória eterna. E aqueles que estiverem vivos no dia do arrebatamento vai ser transformado num corpo glorioso. Aleluia, Jesus. Mas como que pode isso? Pela fé. Poder da fé. Meu irmão, não existe assim. Como que nós cremos numa coisa dessa, numa história dessa? Tudo é pela fé. Aleluia, Jesus. Tem uma passagem, vamos falar umas passagens aqui, irmãos. Aleluia, Jesus. O poder da fé que aconteceu. Olha só, tinha uma mulher que vivia 12 anos já com aquela doença, enfermidade, o fluxo do sangue, irmãos. Aleluia, Jesus. Isso aqui já foi pregado várias vezes, né? Aleluia, Jesus. A cura da enfermidade dela. Hoje nós vamos falar do poder da fé. Irmãos, aquela mulher onde Jesus estava, geralmente tinha mais de 10 mil pessoas.
Porque na Bíblia, aleluia, nos relata aqui que na primeira multiplicação tinha 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Provavelmente devia ter mais de 10.000 pessoas. E na segunda multiplicação tinha 4 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Então olha só, onde Jesus estava pregando, falando da palavra, ali tinha aquela grande multidão, aleluia, Jesus. Então imagine quantas pessoas tinham quando aquela mulher estava ali. Irmãos, creio eu que Jesus estava daqui lá na rodoviária, no terminal, e a mulher se moveu, e ela foi ali se manifestando e entrando e passando por baixo. Ela era considerada uma mulher imunda. Naquela época, a mulher que tinha aquele problema, ela tinha que ficar fora da cidade, que era o arraial ali, né, irmãos? Fora ali da cidade, ela não podia estar no meio, aleluia, do povo. Aleluia, que se o sacerdote pegasse, ela ia ser apedrejado. Aleluia, Jesus. Mas ela, pela fé, ela falou: eu tenho que chegar naquele homem que está lá no meio. Aleluia, ela foi se afastando, e foi se arrastando. Na Bíblia fala que ela chegou e tocou apenas na hora de Jesus. Glória a Deus. Irmão, vocês sabem quantas pessoas tinham a mesma doença dela? Isso aqui é um caso que conta na Bíblia, mas mais de 10.000 pessoas, irmão. Tinha pessoas ali com todo tipo de enfermidade. Tinha pessoas ali com todo tipo de enfermidade. Mas ela, aleluia, foi a única que foi curada ali pelo relato da Bíblia. Porque quando ela toca na veste de Jesus, olha o poder da fé daquela mulher. Tinha até outras mulheres na mesma situação, mas falou: olha, eu não vou lá, porque se eu for lá, eles não vão deixar nem chegar perto de Jesus, eu vou ser apedrejado. Mas o poder da fé moveu aquela coragem, a esperança. É assim, não? A fé, aleluia, o poder da fé, ela move aquela esperança na sua vida, aquela coragem. Você perde aquele temor e começa, aleluia, a caminhar diante de Jesus, aleluia. É o que fez aquela mulher. Ela foi caminhando, não queria nem saber se ela ia ser apedrejada, não. Eu tenho que tocar naquele homem para ser curado. E quando ela chegou lá, aleluia, Jesus falou: alguém me tocou, aleluia. E foi ela, aquela mulher, que recebeu a cura pelo poder, pela insistência e pela fé daquela mulher, aleluia. É o poder da fé. Ela foi curada imediatamente. Aleluia, Jesus é uma mulher que estava afastada, aleluia, bem ali no canto da cidade, né, irmãos, ali das pessoas. Aleluia, tem mais uma passagem, irmãos, que eu gosto muito. Jesus estava pregando em certo lugar, e tinha um homem romano, nem cristão ele era, não era crente, não era sacerdote, não era ali do povo judeu, ele era um soldado romano, ele era um centurião. Ele tomava conta de 100 homens. E ele tinha um servo, um empregado, né, irmãos? Doente, estava enfermo. E ele saiu atrás de Jesus. Era até feio um romano sair procurar Jesus. Se o imperador soubesse disso, ele ia ser condenado, né, irmãos? Aleluia. Mas o enfermo estava lá dentro da casa dele. Era uma pessoa que ele considerava como um filho. Ele falou: não quero nem saber o que vai acontecer, eu preciso ir atrás de resolver o meu problema, custe o que custar. Aleluia, ele saiu, foi ao encontro de Jesus. Jesus estava lá no meio da multidão. E quando ele foi lá chegando perto de Jesus, ele falou: mestre, eu tenho uma pessoa enferma lá em casa. Ele é um servo meu, empregado, mas eu considero ele como filho. Aleluia, o senhor pode curar ele? Jesus se levantou, estava indo para a casa dele e falou: não, eu não sou digno que o senhor entre na minha casa, mas diga somente uma palavra e o meu servo vai ser curado agora. Olha que fé, irmãos. Está vendo? Ele falou: olha, eu sou homem que comando 100 soldados. Se eu falar, soldado, vai para lá, ele vai. Se eu falar, vem, ele vem. Eu sou homem que mando. E o senhor mandar, aleluia, falar uma palavra, aleluia, Jesus, o meu servo vai ficar curado. Eu creio assim. Olha o poder da fé daquele homem. Aleluia.
esse homem que nem crente era. Está vendo? Aleluia. Ele era um homem romano. Os romanos criam um montão de deuses, né, irmãos? Aleluia. E quando o centurião chegou na casa dele, o servo dele estava bom, sarado, porque recebeu a cura pelo poder do patrão dele. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus, né, irmãos? Aleluia. Tem mais pessoas, aleluia, que pela fé, o poder da fé, né, irmãos, o poder da fé, aleluia, ele opera milagres, né? A fé tem o poder que essa, como que a gente, o que a fé é um substantivo, é um verbo, o que é, né, irmãos? Quem é da língua portuguesa aí? Olha, a fé, o que a gente pode falar? Né, irmãos, a fé é um dom de Deus, mas tem né, na língua portuguesa, o que é a fé? É um substantivo, é um verbo, é um adjetivo, né, irmãos? Aleluia. Olha, a fé, uma coisa maravilhosa que está onde? Aqui dentro do nosso coração. Quantas vezes você está desanimado, aí você ouve a palavra, você está enfermo, você está com uma situação, aí vai se ouvir a mensagem, e aquela pessoa vai se levantando, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, irmãos. Agora, tem muitos tipos de fé. Pode ver, nós cristãos, nós temos fé em quem? Em Deus, em Jesus, não é? Nós temos fé em Jesus. Tem outros povos aí, outras religiões, né? Quando o muçulmano, ele tem a fé em quem? Lá no Maomé. O Buda, ele tem a fé em quem? No Buda, né? Os budistas, eles têm a fé no budismo. Tá vendo? Então a nossa fé é pelo ouvir a palavra de Deus. A fé deles é pelo ouvir a palavra deles lá. Lá na Índia, a fé deles é de ficar vendo lavar, os animais, eles têm a fé lá no Deus deles, o hinduísmo. Tá vendo, irmão? Então nós temos a nossa fé. A nossa fé, aleluia, olha, a fé nossa vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Tá vendo como tem tipos diferentes de fé? Mas tudo é fé. Eles creem em alguma coisa. O Buda acredita em alguma coisa. O hinduísmo crê em alguma coisa também. O Islã acredita, né, irmãos? Aleluia, que eles fazem aquelas guerras santas. Eles creem que destruindo prédio, derrubando. Deus está se agradando, o Deus deles, né, irmão? E aqui não. Jesus ensinou nós diferente. Para nós ser humilde. Aleluia. E amar ao próximo como a ti mesmo. Isso aí é a fé nossa. Aleluia, Jesus. E sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Aleluia. Porque na Bíblia está escrito que nós lemos que a nossa fé, aleluia, tem que ser de crer que Deus existe. Se nós não temos fé, como que nós vamos crer em Deus? E por nós falamos semana passada, né, sobre a fé e as obras, né? Tem que ter as obras. Aleluia, glória a Deus. Mas hoje nós estamos falando do poder da fé. O poder da fé. Aleluia, Jesus. E tem lá no Antigo Testamento também, irmãos. Glória a Deus. Quantas pessoas usaram o poder da fé? Olha, Josué, quando ele estava dando volta em volta da cidade de Jericó, o poder da fé deles, irmãos, caiu uma muralha. Irmãos, como que se cai uma muralha sem pôr a mão, sem nada, irmãos? Mas só por obedecer a palavra de Deus. Que Deus tinha falado, vocês vão dar volta em volta da muralha de Jericó, aleluia. E quando vocês completar aquilo que eu ordenei, aleluia, aquela muralha vai cair por terra, aleluia. Sem ninguém pôr a mão. Sem ninguém pôr a mão. E quando eles deram a última volta, aquela muralha caiu. Sabe por quê? Foi Deus que derrubou aquela muralha que estava impedindo o povo de Deus passar. E assim é a nossa vida, né? Deus, ele sempre está falando aqui: olha, irmã, olha meu servo, olha minha serva, tem a palavra sendo pregada. E quando você começa a obedecer, fazer tudo aquilo que Deus te mandou, aleluia, de repente aquela muralha também vai cair por terra, aleluia, Jesus. Muitas vezes a muralha está lá, mas a sua fé, irmãos, dá a impressão que nem muralha tem.
aquele impedimento, aquela pedra no seu caminho, você vai passando por cima. Porque Jesus está na nossa vida, aleluia, e é Ele que nos dá força para aguentar passar essas barreiras, dificuldades que nós temos. Pode ver, se você for ler as histórias dos apóstolos, do jeito que eles morreram, jamais nós aguentávamos passar. E eles, quando passaram a morte deles, não, se você for pesquisar a história deles, eles morreram com mortes cruéis. Está vendo Pedro, quando foi ser crucificado, olha só a fé que ele tinha, ele falou: eu não sou digno de ser crucificado igual o meu Senhor. Aí viraram ele de ponta cabeça. Ele foi crucificado de ponta cabeça. Paulo, quando ele foi morrer, cortaram a cabeça dele. Ele sabe o que ele foi? Podia sair murmurando, né? Olha, eu trabalhei tanto em Jesus, agora eu vou conseguir. Não! Ele falou: olha, eu combati um bom combate, completei a minha carreira, agora eu guardo a minha fé para encontrar com meu Deus. Aleluia, Jesus! Mesmo de morto, ele estava guardando a fé, vai guardar a fé. Aleluia, Jesus! E é isso, irmãos, o poder da fé. Eu gosto de contar umas histórias daquelas pessoas que não são crentes, né, irmão? Aquelas pessoas que não tinham nada a ver com o povo de Deus, para saber que eles tinham, parece que eles tinham até mais fé que o povo cristão, que o povo de Deus. Esse centurião aí era um soldado romano. Ele não era pertencente ao povo lá, que guardava a palavra, não. Ele guardava outros deuses, ele cultuava outros deuses. Aquela mulher lá do Antigo Testamento, a Raab, também era uma prostituta, irmãos. Mas quando ela ouviu falar de Deus, quando ela ouviu falar, aleluia, que o povo de Deus ia passar diante daquela cidade e destruir, ela creu, e pelo poder da fé, ela foi salva, e toda a família dela. Sabe por quê? Aleluia, porque ela guardou a fé, aleluia, ela obedeceu a palavra de Deus, e Deus foi com ela, aleluia, Jesus. E lá na época de Jesus, todo sacerdote, né, irmão? Sumo sacerdote, crucificaram Jesus. Eram os homens que eram para guardar a lei, para guardar a palavra, para guardar, aleluia, Jesus. E no nosso meio também, quantas pessoas se conhecem aí fora? Não dá nem servindo a Deus, mas tem uma fé, irmãos. Tem aquela fé. A mãe da gente, né, irmãos? A mãe da gente, não era crente, não era olha caroxo de nós. Mas tinha uma fé, irmãos. Aleluia. O povo de antigamente tinha mais fé que o povo de hoje. Era assim. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Você saía, estava lá rezando, né? Orando lá. Ela precisava, né? Orar é para os lá é reza. Estava lá, oh meu Deus, guarda o meu filho. Saiu aí para a noite, né? Aleluia. E você foi bem guardado, sabe por quê? Porque a sua mãe estava lá orando por você, intercedendo por você. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. No poder, irmãos, aleluia, Jesus. Olha, Jesus disse assim: olha, se vocês tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda. Quem já viu um grão de mostarda? Pequenininha, não? É tão pequenininha. Então a nossa fé não chega nem perto daquilo. Ele falou: você vai falar para esse monte, sai daqui para lá e vai acontecer. Imagina quanta coisa que nós pedimos e não acontece, porque a nossa fé não chega nem no grão de mostarda. Está vendo? Aleluia, Jesus. Então, irmãos, através da fé, eu estou sentindo, irmãos, que nós, a igreja, não só aqui, em várias igrejas, nós cristãos, irmãos, nós não estamos exercitando a nossa fé. Olha que Jesus chegava para aquelas pessoas e falava: o que você quer que eu faça? Chegava para o cego: o que você quer que eu faça? Para exercitar a fé. E hoje nós estamos assim, ó. Aleluia, parece que veio acomodado e nós não estamos exercitando a fé. Aleluia. E Deus, ele fala assim, Jesus, ele falou: pede o que queres. Olha, pede o que queres. O profeta Elias falou para Eliseu: pede o que queres antes que eu seja arrebatado. Pede o que queres. Olha que Eliseu pediu uma coisa bem difícil, irmão. Aleluia. Se eu falasse aqui para você: olha, Jesus está mandando vocês pedir um negócio difícil para você, porque para Deus não existe nada difícil. Pede uma coisa, o que você ia pedir? Talvez você ia pedir uma coisinha que você mesmo sabe resolver. E o profeta Eliseu, ele falou:
Olha, Elias, eu vou pedir, mas eu vou pedir um negócio difícil. Eu quero o poder que você tem na porção dobrada. Ó. Elias falou: você pediu é difícil mesmo. Só que você vai receber, mas tem que acontecer isso. Aleluia. Olha só, ele pediu, ele ficou ali do lado dele, não saiu um minuto, e ele recebeu a bênção, porque ele se cumpriu toda a promessa que foi falada para ele. E Jesus fala todo dia aqui para você: o que você quer que eu te faça? Eu queria ter dinheiro para comprar uma Coca-Cola. Meu Deus do céu, irmão. Que coisa grande. Meu Deus, eu quero ser um saio, eu quero receber um dom de cura, dom de maravilha. Eu quero uma prosperidade. Glória a Deus. Irmãos, aleluia. Coisa que você pode resolver, Deus não vai te dar, porque você mesmo não pode resolver. É o poder da fé. Use esse poder que você tem. Você vê quantos testemunhos. Que ontem, né, na confraternização, você viu aquela irmã contando a bênção. Quem estava aqui ontem? Meu irmão, que nem da igreja, que é de contar. Ela fez um voto com Deus, a mãe dela, né? A Lelê estava com câncer e veio aqui e foi curada. A irmãzinha estava com até ficou com vergonha. Ela deu uma carta escrita para mim ler aqui. Falei: não, ela tem que contar. Chamei ela, ela contou. Ela falou: mãe, eu estava aí com. Minha mãe estava com câncer. Aleluia, eu fiz um voto e Deus curou ela. Não era nem irmãzinho que congrega aqui com nós, né, irmão? E Deus dá vitória. Porque a fé não tem placa de igreja. A fé só tem um. Crê em Deus, aleluia. E Ele vai nos dar a vitória, aleluia. Fé não tem placa de igreja, não tem, irmãos? Fé é para qualquer pessoa, né? Aleluia. Quem tem a fé, que busca. Olha, Jesus, quando chegou lá no poço de Jacó, estava aquela mulher samaritana. Aleluia, Jesus, a mulher samaritana. E a mulher samaritana era uma mulher, era o povo samaritano, era o povo desprezado pelo povo de Deus. Por quê? Porque Israel foi dividido, irmãos. Israel, quando foi dividido, aí ficou a cidade de Israel e a cidade de Judá, ficou dividido. Israel ficou para o norte e Judá ficou para o sul. Só que o templo de Deus estava lá onde? No sul, lá em Jerusalém, que era na cidade de Judá. Aí o povo lá de cima, lá do norte, falava assim: mas nós não tem templo, vamos fazer um templo. Aí quando eles foram fazer um templo para adorar a Deus, o povo judeu não gostou, porque era só eles que podiam fazer. Mas ninguém podia fazer, eles eram os bonzão. Não, aqui o templo tem que estar aqui em Jerusalém. Quem quiser adorar a Deus tem que vir em Jerusalém. E lá a capital de Israel era Samaria, por isso que se chama samaritano. Aí eles quiseram fazer um templo para adorar a Deus, e o povo judeu lá, o povo de Israel, falou: não, não vai fazer, e ficaram de mal lá com o povo. E na Bíblia fala que os judeus não se davam com os samaritanos. Aleluia, para quem que Jesus foi pregar? Lá no poço de Jacó, estava lá a mulher tirando água. Ele estava passando ali para aquele povo lá que ninguém gostava, todo mundo desprezava. Mas Jesus não despreza ninguém. Ele foi lá e encontrou com aquela mulher lá no poço de Jacó. Glória a Deus, aleluia. Ela falou: olha, mulher, hoje você vai beber a água da vida, que você nunca mais vai ter sede na sua vida, aleluia. Era uma mulher que gostava de casar mesmo, né, irmão? Na Bíblia fala que Jesus falou: vai chamar seu marido. Ó, eu tenho um marido bem de sexo, você já está no quinto, sexto casamento, né, irmão? Já casou 5 vezes. Ela falou: nossa, o senhor é profeta. Olha, irmãos, essa palavra de Jesus, olha o que essa mulher fez. Na Bíblia fala que ela foi até lá na cidade, ela pregou lá para fora, trouxe um montão de gente nos pés de Jesus, através da revelação, aleluia, que Jesus falou para ela. Glória a Deus, aleluia. Está vendo? A fé daquela mulher, ela foi lá e trouxe um montão de gente aos pés de Jesus. E hoje, nós estamos trazendo quantas pessoas no pé de Jesus, né? Mas nem para evangelizar nós não estamos saindo mais, né, irmão? Porque nós se acomodamos, ficamos aqui sossegados, já estamos salvos mesmo, pronto. E aquela mulher samaritana que ninguém, todo mundo desprezava ela foi lá e trouxe um montão de gente nos pés de Jesus. Está vendo, irmão? O poder da fé daquelas pessoas que nem era visto ali, ó, pelos homens, aleluia. Mas
Está escrito na Bíblia que muitas vezes Deus está olhando para todas as pessoas da terra. Aquela pessoa que é desprezada, aleluia, Deus vai escolher aquela pessoa. Lembra da história de Davi? Davi estava lá no pasto, cuidando das ovelhas. Só que Deus falou: o futuro rei de Israel está lá no pasto, cuidando das ovelhas do pai dele. É ele que eu quero, não é aquele cambada que está lá, não. Sem fazer nada, não. Ele servia um exército, mas Deus queria aquele outro lá que ninguém via ele. Era um menino desprezado, mas Deus foi escolher ele. E na Bíblia está escrito várias passagens na Bíblia que Deus sempre escolhia o que é? Aqueles humildes, aqueles pequenininhos, que não valia nada para a humanidade, mas para Deus era uma joia preciosa, aleluia. Você sabe por que está aqui hoje? Nossa, se cada irmão for vir dar testemunha aqui, um vai falar: nossa, minha vida era uma porcaria, nossa, minha vida era uma vida de prostituição, a minha vida era uma vida de marginalidade, aleluia. Ninguém te dava valor, aleluia, mas Jesus estava de olho em você, e pela fé de alguém que estava orando por você, você está aqui essa noite, aleluia, Jesus. Porque alguém orou por você, um amigo seu, sua mãe, seu pai, aleluia, alguém estava orando e Deus ouviu a oração daquele justo, aleluia, por isso que você está aqui essa noite, glória a Deus, aleluia. O poder da fé, né, irmãos? A gente vê essas guerras que está tendo, as bombas que estão falando de bomba atômica, bomba nuclear. A fé é muito mais do que isso. O poder da fé é uma bomba. Não viu lá que caiu o muro de Jericó? Estava um míssil, né? Hoje vamos derrubar aquele prédio míssil. E o poder do povo lá de Israel, o muro caiu, né? Não sou nem de míssil. O poder da fé. Tantos milhões que gastam com aquilo, eles não conseguiram inventar a cura do câncer. Mas o poder da fé, aleluia, Jesus, cura o câncer também, aleluia. Já quantas pessoas foram curadas aqui? Viu aquele testemunho que a irmã Sônia conta? Ela vai vir aqui quinta-feira, não agora, na outra. Ela tinha câncer, depois pegou de novo, aleluia. E Deus curou ela porque o poder da fé é mais que uma medicina, é mais que uma bomba, é o poder de Deus na nossa vida, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Enfim, quantas histórias, né, irmãos? Se a gente for contar os testemunhos que a gente vê, irmãos, que a gente ouve as pessoas contar, aleluia, Jesus. Você fala: meu Deus, isso aí é Deus. Como pode? Isso aí é Deus, irmãos, é Deus. Aleluia. E a nossa fé, aleluia, muitas vezes a gente fica fraquinho na fé. Sabe por quê? Sabe por que muitas vezes a gente fica fraco na fé, irmãos? Porque muitas vezes a gente pega as coisas e não recebe. Muitas vezes você está contando com aquela hora: olha, eu vou fazer nossa campanha de jejum, de oração, fiz voto, fiz 7 dias, fiz 21 dias, faz 3 meses, faz 5 anos que eu estou orando e não acontece nada. Eu não vou nem orar mais. Aí sua fé começa a ficar fraquinha. Mas por que Deus não te deu a bênção, né, irmãos? Por que Deus não te deu a bênção? Ele sabe, né, irmãos? A gente não sabe por que você não recebeu a bênção. Porque muitas vezes você está orando por uma pessoa e aquela pessoa morre. Ou vou orar para tal pessoa, Deus vai fazer a obra. No outro dia falar: a pessoa morreu. São coisas inexplicáveis, não são, irmãos? Coisas inexplicáveis. Mas Deus é Deus. A nossa fé, aleluia, igual eu falei, Pedro, Paulo, João, né? Todas aquelas pessoas, todos eles passaram martírio. Tiago foi morto à espada. Podia até falar assim: nossa, quem que tinha mais fé que os apóstolos? Todos eles morreram daquela, né, crueldade. Podia alguém estar até falando igual eu estou falando hoje: por que eles pediram e eles morreram mesmo? Aleluia, Jesus. Para finalizar, o maior homem da história da humanidade, mataram ele também, crucificado. E ele disse assim: olha,
se me perseguiram, vão perseguir vocês também. Só que é o seguinte, eu vou junto com meu Pai, só que eu estarei com vocês até a consumação do século. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Nós estamos passando luta, mas Ele está aqui nos ajudando. Irmãos, tem pessoas aqui na igreja, eu também, passa cada coisa, se não fosse Deus, nós já tínhamos desistido, irmão. Mas nós estamos guardando aquela palavra, eu estou com vocês até a consumação do século. Tem cada coisa que acontece na nossa vida e fala, meu Deus, hoje eu vou sair da igreja. Hoje é o último dia que eu vou na igreja. Irmão, já falei um monte de vezes, hoje é o último dia que eu vou na igreja. Mas já faz tantos anos que eu estou aqui, nunca chega o último dia, né, irmão? Espero que o último dia chegue o dia do arrebatamento, né? Aleluia, aí chega o arrebatamento e vai embora, junto com Jesus. De tanta luta, de tanto desprezo, irmão, a gente recebe tanto, não é desprezo de Deus, é desprezo de certas pessoas. E sabe quem que despreza você? Não é o inimigo, é a pessoa que você mais ama. É aquele amigo seu que você vai e fala, nossa, meu amigo do peito. Quem foi que traiu Jesus? O amigão dele, Judas. Quem que traiu você? Né, irmãos? Aleluia. E essas pessoas, você fica, não dá nem para explicar. Você fala assim, puxa, essa pessoa que eu mais confiava, que eu mais amava, fez isso comigo. Mas Jesus nunca traiu você. Jesus, ele nunca traiu. Sabe o que ele fez? Ele deu a vida por você. É o único amigo verdadeiro, leal, e ainda vai te dar uma coroa se você ficar fiel até o fim. Aleluia, Jesus. E as palmas bem alegres para oh, glória a Deus, aleluia. Igreja de pé, vamos fazer uma oração. O Espírito Santo de Deus continue falando mais e mais em nossos corações, irmãos, aleluia. Senhor meu Deus e meu Pai, aqui estamos na Tua presença, Senhor, aleluia, nesse momento glorioso de oração, acabamos de ler a Tua palavra, Senhor, obrigado por falar conosco, Senhor. Oh meu Deus, continue falando através dos excelentes dons do Espírito Santo. Fala agora, meu Deus, aleluia, Senhor, o Teu servo, a Tua igreja quer receber a confirmação, quer receber a bênção, quer receber a vitória, Senhor. Meu Deus, vem confirmar a bênção, a vitória, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus. Pode aceitar, igreja. Dá uma salva de palmas para Jesus. Oh, glória a Deus. Se Deus é por nós, igreja. Glória a Deus. Olha só, aqui tem uma pessoa. Você tem medo. Você sente assim um temor muitas vezes. Você está andando na sua casa. Você fala, até alguém me perseguindo. Eu estou com medo que aconteça alguma coisa. Mas Deus mostrou que tem um guarda de Israel está olhando por você. Você só tem que confiar. Confia que Deus vai guardar você. Pode acontecer ali, tá, mas Deus está te guardando. Cadê essa pessoa aqui? E é uma irmã. Você sente aquele medo, acha que vai acontecer alguma coisa. Cadê você, irmão? Aqui, Deus tem um anjo guardando você. Cadê essa irmã? Você tem medo? Você acha que vai acontecer alguma coisa aqui no nosso meio? Ainda não. Ainda não. Responde aí. Oh, glória a Deus. Todos digam glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Mas graças a Deus que nos deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui tem uma pessoa aqui, mais uma irmã. Eu vi você limpando assim lá dentro da sua casa, ó. Tem aquelas coisinhas, né? Aleluia.
E o prato está limpo. As coisinhas que você... Deus quer fazer uma obra grande na sua vida. Precisa limpar o interior. Precisa limpar o interior. Mas não é lá da sua casa. Da casa aqui, Deus quer Deus quer te dar uma bênção grande. Mas Deus está mostrando, tem que fazer uma limpeza. Muitas vezes é uma coisinha de nada. Você é crente. Mas tem que limpar. Está quase limpo. Só falta aquele brilho assim por dentro. Cadê essa pessoa? Meu irmão também. Deus quer fazer uma obra grande. Quer te dar uma bênção grande. É uma bênção que você está esperando, não é de hoje. Mas tem essa coisinha que está... Essa limpeza exterior. Cadê você? Só levantar sua mão. Se for, eu falo. Se não for, vou chamar mais uma pessoa só para adorar. Ainda não. Cadê essa pessoa? Glória a Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Todos digam glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Mas graças a Deus que nos deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem uma pessoa aqui que o Espírito Santo está falando, revelando. A sua junta está doendo tudo, ainda mais que esse frio piorou. Deus quer te dar a vitória. Cadê essa pessoa? Deus quer te dar a vitória. Nossas juntas das pernas, né? Geralmente é o que dói mais. Cadê você? Está aqui? No nosso meio? Levanta sua mão rápido e hoje. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Glória a vitória. Graças a Deus. Todos falam glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Mas graças a Deus que nos deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha aqui, tem uma pessoa. Aleluia. Você está querendo fazer um negócio. Mas eu acho que aquela pessoa vai me enganar. Você está querendo fazer um negócio, mas está com medo. E ora mesmo, vai pedir confirmação. Amém. Jesus, glória a Deus, pede confirmação. Oh, glória. Graças a Deus. Irmão, os passos dos crentes, a vida do crente é dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Tem gente que fala, eu vou comprar um carro, cheio de dinheiro, vai lá, às vezes você compra um carro, tudo, só toma, leva prejuízo. Eu vou comprar uma casa. Aí depois vai lá para a prefeitura e fala, eu vim tomar uma casa, essa casa eu não quero nem quem vendeu para você. Tá bem? Então, busca a Deus que Deus vai te orientar você, tá? A última revelação, tá, irmão? Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus, mas graças a Deus que nos deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, Senhor. Olha só, tem mais uma pessoa aqui, você está martelando ali, ó. Martelando que eu falei, insistindo. Algo que eu acho que você não vai perceber. É do agrado de Deus ou não? Eu não sei. Você está insistindo e até agora você não recebeu. Você fala, meu Deus, até agora eu não recebi. É uma coisa importante para você. Eu não sei se vai receber ou não. Você está lá insistindo, batalhou, fez voto, fez campanha. É uma bênção grande. Pede confirmação para ver se é de Deus, se não é, né, irmãos? O Espírito está revelando, porque ele está vendo você pedir. Talvez ele não te deixe porque outra coisa melhor. E é um irmão, cadê você? Talvez, né? Cadê? Estou pedindo um emprego, estou pedindo um casamento, estou pedindo. Cadê você? Está pedindo uma coisa assim que eu não sei o que é. Ainda não é, irmão. Deus vai te dar vitória. Você está insistindo numa coisa que até agora você não recebeu ainda. Será que é de Deus? Será que não é de Deus? Amém, Jesus. Deus vai te dar vitória. E as palavras fica a igreja de pé, não está mais cedo. Terça-feira que vem nós vamos estar aqui. Aleluia, amanhã não tem culto.
está o nosso irmão Djalma, sexta-feira o nosso irmão José Carlos, aleluia. Domingo vai estar o nosso irmão lá de Itatiba, eu esqueci, o Andrei de Itatiba vai estar aqui, tá bom? Aleluia, Jesus. Vamos fazer oração da fé, aleluia. Todos aqui já são crentes, né? Tem uma pessoa aqui que quer aceitar Jesus, não tem, aleluia, tem outro ministério, não tem também, né? Aleluia. Quem é de Jesus e quer morar no céu? Quer morar no céu, né? Aleluia, continua vindo. Aleluia, Deus vai te dar a vitória, tá? Senhor, oração da fé, Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui estamos fazendo essa oração da fé, Senhor. Obrigado por esse culto maravilhoso, Senhor. Meu Deus, abençoa cada irmão, a cada irmã que presente aqui esteja e ouviu a tua palavra. Oh, glória a Deus, aleluia, Senhor. Senhor, tenha misericórdia, Senhor. Cobre com teu sangue, põe o teu anjo para levar nós de volta para a nossa casa, Senhor. Nessa noite, aleluia, o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Irmã Creuza, ajuda a orar aqui para as irmãs e ora para os irmãos quem quiser oração. Quem não quiser oração, aí pode já estar dispensado. Tá? Vamos despedir bem alegre assim, ó. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Vão em paz e Deus nos acompanha. Irmã Creuza ora para as irmãs e eu oro pelos irmãos.